Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas pense comigo, já ouviu falar sobre Demas? Pois é, se fôssemos aqui cravar um tema a respeito de Demas, nós poderíamos dizer: Demas, o homem que abandonou a missão pelo prazer do presente século. A partir daí você pode dizer: eita, conheço muitos Demas na nossa presente era. Pois bem, não se fala muito a respeito dele nas Escrituras. Nós encontramos na Palavra de Deus, no Novo Testamento, 3 pronúncias a respeito de Demas. Você observa Paulo falar sobre ele ou mencioná-lo em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Noutra passagem você também vê, enxerga, percebe Paulo falar sobre Demas a Filemon no versículo 23 do capítulo 1. Da mesma forma, Paulo menciona Demas agora não com um tom de felicidade, mas de desabafo e infelicidade, quando ele fala sobre o abandono de Demas. A Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 10. Demas, ele simplesmente sai de 100 a 0. Demas, ele passa a amar o presente século, e fazendo isto, ele não mais consegue observar o prazer de permanecer na missão de Cristo pregando o Evangelho. Veja que em Colossenses capítulo 4, capítulo 14, Paulo fala dessa forma: saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas, pois os dois andavam com Paulo e ajudavam cooperando no ministério, na pregação da palavra. A Filemon, no capítulo 1, versículo 24, ele diz: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, confirmando então aqui a alegação que acabamos de dizer a respeito de que Demas também cooperava. Agora, a Timóteo, na sua segunda carta, que inclusive é o último escrito de Paulo antes de ser morto, decapitado, ele diz: em desabafo, porque Demas, repito, porque Demas, no caso, ele lamenta devido ao abandono e os sofrimentos que ele passa no ministério. E isto gera glória a Deus, porém também tristeza, porque ele vê companheiros, pessoas abandonando, e não somente isso, mas também Demas abandona Paulo e também a missão do Evangelho. Pois Paulo alega dizendo a Timóteo: Demas me desamparou, amando o presente século. Veja bem que a Bíblia nos orienta a respeito de amar o presente século. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, é isso que a Bíblia nos diz: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É impossível amar a Deus e as coisas seculares, as quais não glorificam a Deus. É impossível amar a Deus e permanecer vivendo no pecado. Se eu amo a Deus, automaticamente é consequência da nossa convenção, eu passo a cada vez mais firmar-se no Senhor. Se eu amo a Deus, é consequência da minha convenção, da nossa convenção, firmar-se mais nos projetos e nos planos de Deus para a minha vida. Quem ama o mundo não tem o amor do Pai, pois quem tem o amor do Pai, ele frisa, ele pauta, ele prioriza permanecer fazendo a vontade de Deus. Ainda, nós entendemos então que não podemos aqui, nós não devemos, na verdade, trilhar pelo caminho o qual faz com que eu ame este mundo. E foi isso que Demas fez. Há um perigo muito grande em tentar ser evangélico, tentar ser crente em Cristo, ao mesmo tempo que eu ame o mundo. Cuidado, pois quem ama o mundo cai no pecado, não glorifica a Deus, o amor do Pai não está nele. E o que podemos fazer para não cair como Demas caiu? Como Demas que abandonou a caminhada? Nós temos que ir até o fim. O capítulo 24, versículo 13 de Mateus, Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, temos que ir além. Glória a Deus. Nós temos que continuar olhando para o alvo que é Jesus.
e firmando-nos na certeza da nossa fé nele. E ele mesmo se responsabiliza em nos perseverar, pois ele opera em nós tanto o seu querer quanto o efetuar, como Paulo disse aos crentes de Filipos. E é assim que nós devemos caminhar, observando e labutando, trabalhando pelo Senhor e para o Senhor, para que a nossa fé tenha constância e permaneça nele, e não caiamos no desânimo, amando este século e abandonando ao Senhor. E para quem caiu, ainda há solução. É importante, antes de encerrar dizer-vos que Demas é o exemplo que mesmo no meio dos fortes, eu ainda posso estar sem base e ser fraco, ou com os fortes na fé, sendo forte também, eu posso amar este século, desanimar, enfraquecer e cair na minha caminhada. Cuidado para não cair no mesmo exemplo de desobediência de Demas. Mas eu quero vos dizer que ainda há esperança, ainda há solução para quem caiu, pois Oséias, sendo este inspirado por Deus e profetizando, orientou Israel dizendo, capítulo 14, versículo 1, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Pois bem, olhando aonde nós caímos, nós podemos voltar atrás e se arrepender, abraçar a oportunidade de ser perdoado por Deus e viver uma vida de renovação, pois o Senhor nos chama à conversão para restaurar a nossa vida e permanecer nele. Cuidado, amar o mundo faz com que eu caia e não tenha o amor de Deus em mim. Para que isto não seja uma realidade em nossa vida, precisamos perseverar até o fim, agarrando-nos na promessa de que Cristo estará conosco. E terceiro, se caímos, ou se você conhece alguém que caiu, anime aquela pessoa, ou você se anime e convirta-se ao Senhor, pois ainda há solução para aquele que teme a Deus e reconhece seus pecados. Deus te abençoe, fica na paz.